Olá, companheiros. Quanta alegria em estarmos mais uma vez aqui juntos para desenvolvermos o estudo do Livro dos Espíritos com as bênçãos do nosso Pai, com o auxílio de toda essa espiritualidade que sempre nos envolve, nos cerca e faz com que as nossas intenções, que é o fim pretendido pelo estudo, seja mais aprazível e seja mais proveitosa mesmo naquilo que se destina, né? Nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos e nós estamos lá no capítulo 2 da parte terceira, que hoje será objeto do nosso estudo, sobre os subtítulos Politeísmo e também Sacrifícios. E nós vamos falar das perguntas 667 a pergunta 673. E para tanto, nós vamos começar falando do politeísmo, mas mais uma vez ressaltando a alegria de estarmos aqui juntos e pedindo toda a orientação necessária de todos esses companheiros que se juntam a nós nesse momento para que o estudo seja desenvolvido dentro do melhor contexto possível e para que nós tenhamos a melhor compreensão de tudo aquilo que será trazido para nós. Companheiros, queridos irmãos, vamos falar primeiro do politeísmo, que está lá na lei de adoração. E o que seria o politeísmo, né? Poli vem de muitos, e o teísmo vem exatamente daquela situação de muitos deuses. Então, simplificando a terminologia, o politeísmo seria a crença e o culto a muitos deuses. E onde isso nasce, onde isso tem origem, como é que isso toma forma? É importante falarmos que tudo que nos dissocia e nos afasta do seu real significado, daquilo que verdadeiramente tem teor e fundamento, está pautado na nossa ignorância. Na ignorância que temos em relação àquilo que de verdadeiro é de real conceito, daquilo que de verdadeiro se aplica a tudo isso que nesse momento, o nosso momento já nos permite a identificação e já nos permite também termos como verdadeiro, termos como certo, a fim de que não mais estejamos não só iludidos, mas também diversificados daquilo que é real dentro desses conceitos. Então, quando nós falamos de politeísmo, nós estamos falando disso também. Estamos falando daquele nosso momento de ignorância que fazia com que acreditássemos na existência de muitos deuses. Então nós tínhamos Deus da guerra, tínhamos Deus do amor, tínhamos Deus da sabedoria e tantos outros que eram necessários até o culto deles para que a gente tivesse voltado para uma destinação a qual acreditávamos que tinha ali um ente, um Deus, aquele todo-poderoso, que envolvia aquela matéria, que envolvia aquela concepção. E isso era muito afeto, mas muito afeto mesmo ao nosso momento. E vejam bem, não que não tivesse a sua importância, não que isso não tivesse o seu verdadeiro apelo, mas a forma como isso era trazido para nós, muitas das vezes uma forma não tão bem intencionada assim, fazia com que nós, devido à nossa necessidade de uma crença em ter mesmo materializado, vejam bem, materializado um Deus que estivesse ali ao nosso dispor, que tivesse à nossa disposição e até mais próximo de nós, isso seria de proveito maior nosso. Então, se tivéssemos alguma situação afeta ao amor, invocávamos o Deus do amor. Se tivéssemos alguma situação afeta a uma boa safra, envolvíamos lá e fazíamos os nossos pedidos direcionados àquele Deus que traria para a gente uma boa produção, que traria para a gente um volume maior daquilo que nós pretendíamos com a colheita, e por aí vai. Vejam como naquele momento, e eu falo naquele momento, mas hoje não estamos totalmente dissociados disso não, hein? Mas naquele momento era importante termos um Deus não só à nossa disposição, mas também afeto
aquilo que era da nossa necessidade, porque acreditávamos que a invocação desse Deus, em particular, em relação àquela matéria, aquele sentimento, aquele desejo, fosse ser mais proveitoso para nós. Então, é importante que a gente destaque que a questão do politeísmo, ou seja, a crença em muitos deuses, estava muito afeta à nossa condição de pouca informação. E vocês sabem que é onde tem a pouca informação, a ignorância reina, né? E nem sempre a gente tem ali bons sentimentos por parte daqueles que podem se valer e podem se aproveitar daquilo que é da nossa ignorância. Então vamos ver lá na pergunta 667, como é que Kardec se dirige à espiritualidade para tratar dessa questão do politeísmo. E a pergunta é a seguinte: por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Mais antigas, hein? Vejam bem. E aí os espíritos respondem para a gente: a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Desenvolvimento de suas ideias. Ou seja, na medida em que nós vamos crescendo naquilo que a nossa ideia, a nossa inteligência permite, nós vamos, por nós mesmos, observando a possibilidade ou não daquilo que por certo tempo, por algum tempo, nós tivemos como certo ou temos ainda como certo, né? E vocês vejam como é importante que a informação chegue, porque só o conhecimento e só a informação dissipam a ignorância. Mas houve um momento que não nos era dado ainda essa extensão de raciocínio, porque as nossas ideias elas eram muito presas não só a esses conceitos, mas também limitadas ao pouco espaço, ao pouco volume que tudo aquilo que era necessário para a nossa apreensão e também conhecimento poderia trazer, poderia significar. Então nós estávamos envolvidos num pouco espaço em que as ideias que não eram as ideias próprias traziam para nós. E não tínhamos ainda a condição de espalharmos ou de olharmos em mais direções do que aquele momento permitia. Então, fica claro para a gente, como a espiritualidade diz, e eles prosseguem: incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, ou seja, sem forma, sem matéria, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Ou seja, aquilo que não era tido como uma normalidade, como uma rotina, como um cotidiano, na maior força da expressão, nós atribuíamos a uma divindade, a um feito. Vocês querem ver uma coisa muito interessante? Manifestação da natureza, chuva. Uma manifestação da natureza comum, né? Pelo menos hoje. Mas se a chuva tinha trovoadas, relâmpagos, a gente já achava que aquilo ali, por ser algo que ainda não era do nosso entendimento, esse fenômeno para a gente ainda não era um fenômeno explicável, a gente tinha aquilo ali como uma manifestação da divindade. E ali atrelávamos um Deus, né? Deus do trovão. Exatamente porque era um fenômeno incompreendido e nós, acostumados que estamos, ou que éramos, vamos colocar o termo no passado, a atribuir tudo a uma condição material, nós fazíamos com que aquilo ali fosse atribuído a um ser, a um Deus, que trazia para nós esse tipo de manifestação, mas isso tudo muito voltado por força daquilo também que era da nossa visualização. Então, achávamos que aquilo era uma obra de uma divindade, aquilo ali tinha um Deus específico que produzia aquele fenômeno e que nem tínhamos como fenômeno não, tá? Era uma manifestação e acabou-se. Tão somente isso.
mas o alargamento das ideias, né? O estudo, como é importante, principalmente a boa vontade dessa espiritualidade que vem trazer para nós tudo aquilo que nos é próprio para ir dissipando ao tempo certo, ao tempo devido, tudo aquilo que já nos é próprio conhecer, justamente para que nem sejamos mais objeto de manipulação, não sejamos mais conduzidos a uma crença irreal, mas também para que não sejamos mais objetos de manobra. Porque vejam só, hoje, quando cremos na existência de um Deus único, porque assim o é, nós já queremos materializá-lo. Já queremos que os sentimentos do nosso Pai sejam os mesmos sentimentos nossos? Ainda assim, estamos tão afetos a essa ideia porque não largamos dela de uma forma absoluta ainda. Mas nós queremos essa comparação, nós queremos essa intimidade. E só percebemos essa intimidade com o nosso Pai se lhe damos forma, se lhe damos um aspecto material. Ainda hoje fazemos isso. E é exatamente por força disso que nós estamos desmistificando tudo aquilo que era contrário a esse aspecto real, mas mesmo hoje ainda temos a pretensão de querermos fazer com que o nosso Pai seja como nós, ou o contrário, né? Nós como nosso Pai. Mas vamos lá desenvolver um pouquinho mais isso. E aí a espiritualidade continua, ó. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, ou seja, sem aquele que hierarquicamente comandava tudo isso. E que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. O pensamento, a extensão do pensamento e da inteligência só poderia nos levar a esse fim, a essa ideia, né? A um Deus único. Então, a 668 também continua dentro dessa linha de pensamento, e Kardec pergunta: tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas? Vejam só como nós estamos chegando aqui, nos enquadrando nisso, né? Não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença e na pluralidade dos deuses? A resposta da espiritualidade, sem dúvida. Porquanto, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Ou seja, esses companheiros que se manifestavam de uma forma diferente daquela que a matéria traduz, também era uma divindade. E olhem só, não precisava ser um bom espírito, não. Fosse o que o estado de evolução do espírito traduzisse, ele era considerado como uma divindade. Daí, inclusive, esses companheiros que, com uma intenção não tão propositada, nem tão firme, aqueles nem tão voltados ainda para o bem, para a lei do amor, aqueles pouco evoluídos, né, eles também faziam com que essa direção e esse sentimento fosse aplicado de uma forma errada. Mas que fique claro que mesmo dentro de uma concepção espírita ou espiritualista, isso também foi divulgado, e isso também foi propagado de forma a que nós, espíritas cristãos, tivéssemos o nosso quinhão também de comprometimento na propagação daquilo que era equivocado, pelo menos durante certo tempo, durante algum tempo. Mas com a nossa condição de preparo para melhor recebermos as ideias e mais ainda, para melhor identificarmos esses companheiros que são companheiros mais evoluídos, mais experientes e mais dedicados para uma divulgação que fosse uma divulgação de substância e voltada
para bons princípios, voltada para o bem, nós fomos capacitados e continuamos sendo capacitados ainda hoje para recebermos todo um manancial de critérios para identificarmos, inclusive, aqueles companheiros bem intencionados, aqueles que não são tão bem intencionados assim, e mais já temos a condição de entendimento que esses companheiros são espíritos, como nós, que estão fora da matéria, nós na matéria, e nem todos aqueles que se apresentam são bem intencionados. Mas significa dizer, sim, que mesmo nós, espíritas cristãos ou espiritualistas, em determinado momento, contribuímos para que essa ideia do politeísmo fosse uma ideia que fosse propagada, que fosse adiante, sim, mas que fique claro também que essa contribuição, né, que não foi uma contribuição, podemos dizer, proveitosa, era uma contribuição apenas no sentido de que se propagasse que, naquele momento, muitos deuses existiam, tão somente porque a questão da espiritualidade, aquilo que se apresentava como sobrenatural, aquilo que se apresentava como diferente, sem matéria, aquilo que se apresentava como algo para nós, que nós vinculávamos à divindade pela nossa pouca condição de desenvolvimento das nossas inteligências e um pouco conhecimento também, fazia com que nós também estivéssemos nesse grupo de propagação do politeísmo, que nada mais é que a existência e o culto mesmo a muitos deuses por força daquilo que acreditávamos ser o correto, acreditávamos ser aquilo que de fato ditava as leis daquele momento. Mas é exatamente a continuidade das nossas volúpias, digamos assim, no saber, no aprendizado, que foi fazendo com que a gente fosse rechaçando a informação correta da informação falsa. E isso também fazendo com que esses companheiros comprometidos com a melhor informação, comprometidos com o bem, comprometidos com tudo aquilo que é de proveitoso, viessem nos capacitando, nos dando a condição do desenvolvimento melhor das ideias, do conhecimento, e dentro daquele contexto de desenvolvimento também das nossas inteligências, que afeta todos nós, nós fomos deixando para trás tudo aquilo que não era proveitoso e tudo aquilo que não tinha real significado, real valor e completamente contrário à lei divina, porque hoje sabemos, o Pai é um só, Criador de todas as coisas, Deus único, aquele que nos capacita, que nos dá a condição real para que possamos levar à frente tudo aquilo que é próprio para a evolução do nosso ser. Nós, seres espirituais, nós que nesse momento, estamos buscando toda essa evolução, caminhando para a luz e caminhando também para o melhor desenvolvimento do ser. E aí, dentro dessa proposta, nós nos deparamos diretamente para o segundo subtítulo, que é o sacrifício. Os sacrifícios que vão lá da pergunta 669 à pergunta 673, né? O nome sacrifício, essa nomenclatura, já não nos é muito agradável, né? Porque quando nós falamos em sacrifício, sacrificar, a palavra em si traz no seu bojo um sofrimento, traz no seu bojo uma dor, né? E quando a gente fala em sacrifício, a gente sabe que a gente está na direção de alguma coisa que não nos é prazeroso, de alguma coisa que minimamente nos trará um sofrimento e uma aflição. E por conta disso, quando nós falamos em sacrifício, nós já estamos observando alguma coisa que não gostaríamos de experimentar. Mas é importante falar dos sacrifícios até também para a gente se desvincular e a gente desmistificar isso, porque por muito tempo acreditamos que sacrifícios ou algum tipo de sacrifício
era agradável a Deus. Mesmo já ultrapassando aquela ideia, aquela fase, aquele momento daqueles deuses que eram muitos e que cada um de per si exigia para si algum tipo de oferenda, se é que podemos colocar dessa forma. Mas dado a natureza daquele Deus que era um espírito, que poderia ser muito pouco desenvolvido ou um pouquinho mais desenvolvido, mas não tão desenvolvido a ponto de negar que esses sacrifícios fossem realizados, eles, dado a condição e dado as características e suas preferências mesmo, eles ditavam algum regramento em relação a esses sacrifícios. Mas, de uma forma geral, que fique claro, né? Pelo menos hoje, nós temos isso com alguma clarividência. Esses sacrifícios nunca foram agradáveis aos olhos de Deus. O nosso Pai não quer de nós dor, sofrimento. Aquilo que ainda hoje nós assim o qualificamos é por força das nossas necessidades e daquilo que didaticamente nos é imposto para que possamos caminhar, evoluir, observar e ali na frente deixar algumas práticas para trás. Mas esses sacrifícios nunca foram agradáveis a Deus. Podemos hoje graduá-los, podemos hoje olhá-los de uma determinada maneira, tanto aqueles que exigiam os sacrifícios como aqueles também que ofertavam o sacrifício. Podemos, porque vocês sabem bem que a intenção, de uma forma geral, dita esse regramento, né? Então, por trás daquilo ali, qual era a intenção real? O que se tinha por trás? Mas a minha ideia era agradar a Deus. O meu sacrifício, ele foi realizado porque o meu objetivo era agradar a Deus. Então, normalmente, quando a gente tem algum sacrifício, ou tendo sido realizado, ou se realizando, a gente também tem que ser um tanto quanto honesto e sincero conosco, porque esses sacrifícios, eles buscam alguma coisa. E aí está a materialidade, né? Aí está a pouca evolução do ser. Porque mesmo quando a gente diz que nós estamos levando da melhor maneira possível, da melhor intenção possível, esse sacrifício à sua realização, nós estamos buscando, na maioria das vezes, algo de pessoal. E quando nós estamos buscando esse algo de pessoal, nós estamos falando minimamente em uma vaidade, minimamente nessa satisfação daquilo que a gente quer que se realize, né? Então, a intenção há que ser observada sempre. O nosso melhor propósito há que ser observado sempre, mas temos que ter muito cuidado e muita atenção com aquilo que esse nosso melhor propósito ainda obscurece diante da verdadeira intenção, diante do verdadeiro desejo. Mas vamos voltar lá para o sacrifício. Houve um tempo, lá na antiguidade, que esses sacrifícios eram sacrifícios humanos mesmo. Acreditávamos que esses sacrifícios, dependendo da ordem, do grau e até do volume como eles eram realizados, nós estaríamos agradando mais aquele que exigia o sacrifício, ou pela nossa crença, fazer com que a gente tivesse como certo que, na maior das vezes, aquilo que nós ofertávamos, dado ao seu volume, dado a sua grandiosidade, dado a importância que tinha para nós, isso era muito agradável a Deus. E aí nós tínhamos, inclusive, esses sacrifícios humanos, sacrifício de nossos irmãos, contrários completamente à lei de amor, completamente contrário à lei de amor, né? Mas ofertávamos vidas de seres como nós, né? Que são espíritos encarnados, que fazem parte desse processo evolutivo, que buscam o mesmo que nós, mas acreditávamos que por força dessas intenções nós poderíamos levar essa oferenda ao nosso Pai.
a partir de determinado momento, esses sacrifícios humanos, eles deixam de ter esse volume, eles deixam de ter essa concepção mesmo. E aí a gente se volta para os sacrifícios de animais. Esses sacrifícios de animais, é importante também que se diga que ainda hoje nós temos ainda alguns segmentos religiosos que ainda estão afetos a essa prática. Cada vez menos, mas ainda verificamos que isso ainda faz parte aí do nosso contexto, dependendo do segmento religioso que nós elegemos. Mas essas práticas estão diminuindo, a gente acredita que ali na frente elas vão deixar de existir, mas mesmo essas práticas, elas estão dando lugar a outras práticas, né? Porque esses sacrifícios hoje, a gente já vê até com algum tipo de alimento, eles são realizados de outra forma, não se tiram mais vidas, né? Mas a gente já fala em levar algum tipo de alimento, alguns frutos extraídos lá da terra, e a gente faz isso levando também em formas de oferenda. Não deixa de ser um sacrifício, a conotação tornou-se outra, mas é importante que a gente perceba que o sacrifício mais agradável a Deus é a nossa melhora. É a forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós já começamos a praticar a lei de amor, né? Então, sabemos hoje que nenhuma oferenda mais vale, nenhuma oferenda é válida se o nosso coração ainda é um coração obscurecido. E Jesus já trouxe para a gente que se ainda temos algo a levar para o altar, que antes de levarmos para o altar esse algo, que a gente vá se reconciliar com o nosso inimigo, que a gente vá ter o próximo como aquele que é merecedor de tudo aquilo que nós queremos ainda para nós, para todas aquelas benécias, para todos aqueles perdões, todas aquelas desculpas, tudo aquilo que nós rogamos para nós, que a gente já possa levar para os nossos companheiros também. Então, antes de pensarmos em qualquer sacrifício, antes de pensarmos em qualquer oferenda, antes de pensarmos em levar qualquer coisa que tenha um cunho material para esse altar material, ainda que ele fique só no campo das ideias, que a gente vá buscar essa reconciliação, que nada mais é do que a prática da lei do amor, que nada mais é que o abrandamento dos nossos corações. É importante demais que a gente já se veja dentro desse contexto. E isso também, quando a gente fala na lei de amor, quando a gente fala em sacrifícios, quando a gente está falando aqui já no entendimento de tudo aquilo que já nos é disponibilizado e que as nossas inteligências já são capazes de alcançar, vamos ver aqui o finalzinho da questão 673, na resposta. Não vamos ler nem a pergunta, vamos ler a resposta, que diz assim: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para dirigir as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, quando nós falamos em oferendas, quando nós falamos em sacrifícios, quando nós falamos de uma forma geral em tudo aquilo que pode ter uma materialidade investida ali, vamos substituir isso pelas nossas reais intenções e por tudo aquilo que já pode ser feito em prol do nosso próximo. Tudo aquilo que pode ser feito em prol de nós, né? Porque quando falamos em prol do nosso próximo, nós estamos falando de nós mesmos também. Estamos falando de tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Porque o que Deus quer é que todos os seus filhos sejam esclarecidos, estejam gozando de bom ânimo e estejam
prontos cada vez mais a exercitar com vistas à condição plena e absoluta da felicidade. E a felicidade, o sucesso, é exatamente a melhor prática da lei do amor. É o melhor sentimento. Quando pensarmos em sacrifícios, quando pensarmos em oferendas, quando pensarmos em muitos deuses, aqueles deuses que exigiam isso ou aquilo para que eles estivessem agradáveis, vamos pensar hoje, em substituição a tudo isso, na lei de amor. Vamos pensar naquilo que Jesus trouxe para nós, que o nosso Pai nos disponibiliza e que os nossos entendimentos já são capazes de alcançar, para que todos nós, sem exceção, estejamos bem, conscienciosos, alegres, prontos ao exercício e à prática da lei do amor e, por conseguinte, prontos a aspirarmos sempre às melhores condições possíveis naquilo que Deus nos disponibiliza. O nosso estudo dessas duas questões, desses dois subtítulos, lá da lei de adoração e que fecha o capítulo, vai ficando por aqui. E nós, prontos a acessarmos sempre a todo esse material que esses companheiros que já caminharam mais do que nós, que já têm uma experiência, mas sempre pautados na lei cristã, sempre pautados naquilo que Jesus nos trouxe, que esses companheiros cada vez mais continuem dando esse acesso na medida dos nossos avanços, das nossas potencialidades, para que tudo isso que nós já objetivamos a nível de melhora do ser e de acesso a todo esse progresso e felicidade, cada vez mais seja possível. Que Deus nos abençoe o propósito e nos ampare cada vez mais.